Olá, estou falando um pouquinho sobre a refrigeração industrial. É uma matéria da disciplina Operações Unitárias 2 e somos os discentes Anne, Caroline, a Clara Justus e a Emily Rafaela. No nosso trabalho, vamos abordar os seguintes temas: refrigeração na indústria, ciclos de refrigeração, equipamentos empregados na refrigeração, os fluidos refrigerantes e as variáveis a serem consideradas no cálculo de uma câmara frigorífica. O processo de refrigeração é uma operação fundamental quando falamos de conservação e preservação, pois remove o calor, envolvendo tanto a transferência de calor de um fluido para outro ou de um sólido para um fluido. Pode ocorrer até mesmo a vaporização de água de um material sob condições adiabáticas. Esse controle na refrigeração é necessário, tanto para reduzir os custos, quanto também para evitar danos nos equipamentos e processos. E isso faz com que esse processo seja de suma importância em vários tipos de indústrias diferentes. E as que utilizam o processo de refrigeração, elas prezam por rapidez e eficiência no seu ciclo produtivo, pois podem apresentar muitos produtos que devem ser mantidos a baixa temperatura para que suas características e qualidades não se percam, como acontece, por exemplo, nas indústrias de alimentos, que utiliza o resfriamento após a colheita como método de conservação, mantendo assim a qualidade do alimento, prevenindo sua deterioração microbiana e também maximizar a vida das prateleiras desse produto. Nas endoquímicas, geramento é necessário quando há uma remoção do calor de uma reação, por exemplo, uma condensação de gases para o armazenamento, solidificação de uma substância na mistura para separação, entre várias outras utilidades diferentes que se pode empregar a refrigeração. O processo pode acontecer de algumas maneiras diferentes, como por exemplo o resfriamento natural, que é um processo feito até o início do século XX, que é obtido através da utilização de gelo ou de uma mistura de gelo e sal, que serve para absorver o calor do ambiente que se quer refrigerar. Já o pré-resfriamento é um processo em que há uma redução da temperatura, geralmente em frutas e vegetais, para um bom armazenamento ou transporte após a colheita, com o objetivo de reduzir as taxas de mudanças bioquímicas e microbiológicas, evitando assim sua deterioração. Esse pré-resfriamento ele pode acontecer de 4 maneiras. O pré-resfriamento à água ela pode ser conduzida por jorro, spray ou imersão desse produto em um tanque com água gelada para a troca térmica de calor. O pré-resfriamento por ar forçado pode ser usado através de ventiladores e barreiras colocadas estrategicamente no ambiente, de modo com que o ar frio é forçado a passar através dos containers dos produtos, conseguindo fazer essa troca térmica resfriando o produto. O pré-resfriamento por ar úmido é uma combinação utilizada do ar e da água do resfriamento, onde vai estar mantendo esse ambiente úmido mais gelado, fazendo também a troca térmica acontecer. Já o pré-resfriamento a vácuo acontece, pois a maioria das frutas e dos vegetais contém grande quantidade de água, e quando eles estão sujeitos ao vácuo, parte dessa água é evaporada, fazendo com que eles sejam resfriados.
Outra forma de refrigeração é através do sistema de refrigeração mecânico. Ele hoje é o principal tipo de refrigeração utilizado e é causado pela rápida expansão dos gases em seu sistema, que eles podem então absorver o seu calor, sendo conduzido de um lado para o outro através de uma bomba para fazer essa mediação. O ciclo de refrigeração pode ser analisado como uma série de processos termodinâmicos e sua melhor representação é através do diagrama pressão-entalpia para o fluido refrigerante, como mostrado a seguir. Esse diagrama consiste em linhas que representam a relação pressão-entalpia do vapor e do líquido, de linhas que representam a mudança entálpica com a pressão durante a compressão adiabática, e alguns ábacos, que são linhas que representam os volumes específicos e as várias pressões e entalpias. Nesse processo, o trabalho é requerido para comprimir o gás a alta pressão sob condições adiabáticas, e a energia necessária é suprimida na forma de energia elétrica que move o motor do compressor. No condensador, o gás condensa e transfere o calor latente da condensação à vizinhança. Na válvula de expansão, o líquido expande a baixa pressão a entalpia constante, enquanto no evaporador, o líquido evapora a pressão constante e ganha entalpia. Os componentes primários do ciclo de refrigeração são o compressor, o condensador, o evaporador ou unidade de resfriamento e o termostato, que controla o ciclo. A chave para todo o processo de refrigeração é o gás refrigerante, que está inicialmente em estado gasoso. O gás refrigerante irá passar por uma série de alterações de seu estado, até que possa retornar para um estado gasoso. Essa série de processos é conhecida como o ciclo de refrigeração, e por meio deste ciclo que é possível atingir as temperaturas desejadas. O sistema de refrigeração, então, é composto por um condensador, que é o coração do sistema. Ele é responsável por comprimir o fluido refrigerante e bombeá-lo para o condensador a partir de um pistão que é alimentado por energia elétrica. Esse fluido deve possuir ponto de ebulição próximo à temperatura ambiente. O gás sofre um aumento na pressão quando passa pelo compressor. Nesse estágio, ele é forçado a passar por uma longa serpentina onde ele troca calor com o ambiente e diminui sua temperatura. Conforme o gás resfria, ele passa a assumir a forma líquida. Ele entra a uma temperatura bastante alta e na metade do condensador, ele já está só a 10 graus acima da temperatura ambiente. Depois de passar pelo condensador, o gás a uma temperatura mais baixa passa por um elemento filtrante que tem o objetivo de bloquear a passagem de impurezas que possam estar contidas no gás. Depois deste, o gás entra por um fino tubo, denominado capilar, onde aumenta consideravelmente sua pressão, se liquefazendo. Ao término deste, o gás passa por um tipo de válvula de expansão, onde aumenta seu volume e diminui sua temperatura rapidamente. Nesse estágio, o gás entra no evaporador. O evaporador é a peça do refrigeramento que chamamos no cotidiano de congelador ou placa de resfriamento. Aqui, o gás recebe energia térmica oriunda do interior do refrigerador, onde novamente aumenta sua temperatura. Na saída do evaporador, ele passa por outro elemento filtrante, dando condições para ser emitido pelo compressor a fim de restabelecer o ciclo. A temperatura interna dada pela repetição dos ciclos anteriores é controlada por um termostato. Este é um dispositivo capaz de regular a temperatura interna do refrigerador a fim de que não se torne muito baixa e tampouco alta a comprometer os alimentos. Quando o ambiente interno ao refrigerador atinge a temperatura desejada, o termostato desliga o compressor, dando fim ao ciclo. Ao substituir a temperatura interna novamente, o termostato aciona o compressor a fim de restabelecer o ciclo refrigerante.
O gás refrigerante raramente precisa de substituição, se o equipamento receber uma boa manutenção. O que pode acontecer é algum acidente em que o gás refrigerante pode escapar, e nesse caso o equipamento pode perder o poder de refrigeração. Também deve-se ter extremo cuidado para que o gás não entre em contato com os olhos, rosto ou pele. Caso isso aconteça, o gás irá provocar queimaduras na região. A troca do gás refrigerante deve ser efetuada apenas por especialistas treinados. É raro haver quebra no compressor. Caso isso aconteça, é necessário substituí-lo por um novo. Agora iremos conhecer um pouco sobre fluidos refrigerantes. O que são fluidos refrigerantes? Bom, são substâncias empregadas como veículos térmicos na realização do ciclo de refrigeração. Em ciclos de compensação a vapor, o refrigerante é o fluido de trabalho que alternadamente vaporiza e condensa quando absorve e libera energia térmica. Um refrigerante satisfatório deve possuir certas propriedades químicas, físicas e termodinâmicas que faz o seu uso seguro e econômico. No entanto, não existe refrigerante ideal. São características desejáveis dos refrigerantes, por exemplo, o refrigerante deve ser não inflamável, não explosível, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com ar também. Outra característica é a pressão correspondente às temperaturas disponíveis com os meios de condensação normal não deve ser excessivos, para assim eliminar a necessidade de construção extrema pesada. Outra característica é as pressões correspondentes às temperaturas necessárias para a maior parte do processo de condensamento de ar e refrigeração deve ser acima da pressão atmosférica, para assim evitar a penetração do ar a vapor d'água. Outras características que também são de suma importância é o calor de vaporização relativamente grande, que é desejável para que as capacidades necessárias podem ser obtidas com o menor peso de fluxo de refrigerante. O vapor, também, outra característica, deve ter um volume específico relativamente baixo, porque é este volume que estabelece a dimensão necessária ou deslocamento do compressor. É desejável também que o refrigerante tenha um baixo calor específico no líquido para que menos calor seja necessário para esfriar o líquido partindo da temperatura de condensação até a temperatura a qual o resfriamento deve ser realizado. E por último, e não muito menos importante, o refrigerante deve ser facilmente detectado por indicadores adequados para localizar o vazamento no sistema. Os refrigerantes mais utilizados nas indústrias podem ser classificados nos seguintes grupos: hidrocarbonetos halogenados, que são hidrocarbonetos que contêm na sua composição um ou mais halogênios, os hidrocarbonetos puros, que seguem a mesma regra de designação de hidrocarbonetos halogenados, que são aquelas especialmente para operar a indústria de petróleo e petroquímica. Há também os compostos inorgânicos. Estes compostos eles são designados com peso molecular maior que 700. Tem também as misturas azeotrópicas, que são aquelas que não podem ser separadas em seus componentes por destilação. Um azeotropo evapora e condensa com uma substância simples, com propriedades diferentes de cada um de seus constituintes. Há também as misturas não azeotrópicas, que são misturas de refrigerantes que se comportam como uma mistura binária. A concentração da fase vapor é distinta da fase líquida, quando em ambos ocorre equilíbrio, uma dada pressão e uma dada temperatura. Outro ponto relevante a se destacar são os aspectos característicos dos refrigerantes. Por exemplo, no caso da toxicidade, excluindo o ar, todos os refrigerantes podem causar sufocações se eles estiverem presentes em quantidade suficiente para criar deficiência de oxigênio. Outro aspecto importante é a miscibilidade, que é a habilidade do refrigerante de se misturar com óleo e tem vantagens como a fácil lubrificação das partes dos sistemas e relativa facilidade do óleo voltar ao compressor e desvantagem como diluição no óleo no compressor, pobre transferência de calor e problemas de controle. Outro fator importante é o odor. Sob o ponto de vista de constatação de vazamento, um leve odor pode ser vantajoso, uma vez que uma pequena fuga de refrigerante pode ser detectada e corrigida imediatamente antes que todo o refrigerante se perca ou que haja qualquer dano físico.
Um quarto aspecto a ser destacado é a umidade. Embora todos os refrigerantes absorvam umidade em quantidades variáveis, esse deve ser retirado do sistema de refrigeração. Agora falando um pouco sobre câmara fria, também chamada de câmara frigorífica, que nada mais é do que um espaço de armazenamento em que todas as suas condições internas controladas por um sistema de refrigeração. Bom, para dimensionar uma câmara fria, tem-se que considerar algumas variáveis. Entre elas temos o tamanho e a forma, e para dimensionar esse tamanho e forma, tem que se considerar a quantidade e variedade de materiais, o tamanho, o formato da embalagem dos produtos que serão armazenados na câmara e o método de manuseá-lo, além do tempo de armazenamento. A segunda variável que devemos considerar é o isolamento das paredes, pois sabemos que é um fator muito importante que visa diminuir a troca térmica entre a câmara e o ambiente externo. Para que ocorra esse isolamento, precisa ser utilizados alguns materiais, como a cortiça natural, poliuretano expandido, além de espuma de poliuretano. E a equação que vai nos ajudar a calcular esse isolamento das paredes diz que a taxa de troca térmica é igual a menos K, que é o coeficiente de condutividade, vezes a área, vezes a razão entre a variação da temperatura e a variação da espessura dessa parede. A terceira variável a ser considerada é a abertura das portas, pois com a abertura de uma porta a gente permite que tenha uma entrada de ar quente, além também da saída de ar frio. A taxa de entrada de calor, ela depende só do tamanho da porta, além da diferença de temperatura entre os ambientes. Esses dados, que são usados para calcular essa taxa de transferência de calor, são obtidos empiricamente. E então, tem-se que a equação é calor é igual a 2.126 vezes watts, que é a largura da porta, vezes exponencial elevado a 0,0484, multiplicado pela variação de temperatura entre os ambientes, vezes H elevado a 1,71, onde H é a altura da porta. A nossa quarta variável é a geração de calor, que pode ser influenciada pelos motores instalados dentro da câmara fria, que geram cerca de 1.375 watts por kW do motor. Tem também um número de pessoas, por cada pessoa dentro da câmara gera aproximadamente 239 watts, além das lâmpadas que ficam dentro da câmara, que dissipam a mesma quantidade de calor que a sua potência. A quinta variável é o calor de respiração. Já que sabemos que a respiração produz a liberação de energia na forma de calor, é essa quantidade de calor que deve ser considerada para cálculo de carga térmica da câmara fria. Sabendo que a taxa de respiração ela varia de acordo com o tipo de alimento, incluída a variedade, estágio de maturação e temperatura, entre outros fatores, a equação que representa o cálculo da taxa de calor por massa é dada por K vezes exponencial de Kb vezes a temperatura. Por último, tem a transpiração, uma operação de transferência de massa que envolve o transporte de vapor d'água à superfície do produto para o ar. Um melhor entendimento do mecanismo da transpiração de frutas e vegetais auxilia no desenvolvimento de novos sistemas de transporte, manuseio, armazenamento, além do melhoramento dos existentes. Tem-se então a equação de traça de transpiração, que é dada por Kt, que é o coeficiente de transpiração global, vezes a área, vezes a diferença de pressão de vapor na superfície do alimento, menos a pressão de vapor no ar. Aqui são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção até aqui.